Olha, eu nunca imaginei que as palavras mais dolorosas que eu ouviria na vida sairiam da boca do filho que criei com tanto amor. Mas na noite de ontem, quando meu filho Rodrigo levantou a mão para mim pela primeira vez e gritou bem na minha cara: "Você não passa de um peso morto, sua velha inútil", eu senti algo quebrar dentro de mim. Não foi só meu coração. Foi a última corda que me prendia àquela vida de submissão. Eu podia ter chorado, podia ter implorado, podia ter feito o que sempre fiz, engolir o desrespeito e fingir que estava tudo bem. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu dentro de mim. Eu fiquei em silêncio absoluto. Um silêncio que ele confundiu com fraqueza. Um silêncio que ele interpretou como vitória dele. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã e preparei um banquete. Sim, você ouviu direito. Um verdadeiro banquete. Fiz tudo que ele sempre adorou. Pernil assado com batatas, farofa especial, arroz à grega, salada completa, até aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ele pedia desde criança. A mesa estava impecável, com a toalha bordada que minha mãe me deu, os pratos bons que eu só usava em ocasiões especiais, taças de cristal brilhando. Quando Rodrigo desceu e viu aquela mesa farta, ele abriu um sorriso de canto de boca. Aquele sorriso arrogante de quem acha que conseguiu o que queria através da violência. "Você finalmente aprendeu, mãe. Era só isso que eu precisava. Um pouco de firmeza para você entender qual é o seu lugar nesta casa." Ele puxou a cadeira, sentou na cabeceira da mesa como se fosse o dono do mundo. Mas quando ele olhou para o outro lado da mesa e viu quem estava sentado ali, esperando por ele, o sorriso desapareceu do rosto dele tão rápido que até hoje me dá satisfação lembrar. O garfo caiu da mão dele. A cor sumiu do rosto. E pela primeira vez em anos, foi ele quem ficou sem palavras. Porque veja bem, tem coisas que a gente só descobre quando é tarde demais. E meu filho estava prestes a descobrir que a velha inútil que ele humilhou não era tão indefesa quanto ele imaginava. Nem um pouco. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Porque o que aconteceu naquela manhã foi só o começo da maior virada de mesa que meu filho jamais poderia imaginar. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante 35 anos eu dediquei cada minuto da minha vida para construir uma família que eu achava que seria meu porto seguro. Mas a vida tem dessas ironias cruéis, não é mesmo? A gente planta amor e às vezes colhe ingratidão. Eu me casei aos 24 anos com o Paulo, um homem trabalhador, honesto, mas que sempre teve aquele jeitão durão de quem não demonstra muito afeto. 3 anos depois nasceu o Rodrigo, meu filho único. E quando digo que aquele menino era minha vida inteira, não é exagero não. Era realmente tudo para mim. O Paulo trabalhava como gerente numa distribuidora de bebidas. Ganhava bem, mas vivia na rua, sempre viajando, sempre com aquelas reuniões que duravam até tarde. Então quem criou o Rodrigo fui eu. Eu, sozinha. Acordava às 5 da manhã para preparar o café dele antes da escola, levava e buscava em todas as atividades, ajudava com lição de casa até altas horas, ficava acordada quando ele estava doente. Eu era mãe, pai, amiga, professora, tudo ao mesmo tempo. Abri mão de terminar minha faculdade de pedagogia quando engravidei. Na época, o Paulo disse que não precisava, que ele ganhava o suficiente, que meu lugar era cuidando da casa e do nosso filho. E eu aceitei, porque eu amava aquele homem e confiava nele completamente. Rodrigo cresceu mimado, não vou mentir. Tudo que ele pedia, eu dava um jeito de conseguir. Tênis de marca? Eu economizava no mercado e comprava. Videogame novo? Eu costurava para fora e juntava o dinheiro. Festas de aniversário? Eram sempre as mais bonitas da turma dele. Eu queria que meu filho tivesse tudo que eu não tive quando criança. Queria que ele se sentisse amado, valorizado, especial. Quando ele tinha 15 anos, meu mundo desabou. Descobri que o Paulo tinha uma amante havia mais de 5 anos. Uma colega de trabalho 20 anos mais nova que ele. Descobri da pior forma possível. Ela ligou no meu telefone fixo,
pensando que eu já soubesse de tudo, querendo marcar um encontro para conversarmos civilizadamente sobre a separação. Civilizadamente. Você acredita? Confrontei o Paulo naquela mesma noite. E sabe o que ele disse? Helena, você se acomodou. Só pensa no Rodrigo. Eu preciso de uma mulher que me dê atenção, que cuide de mim também. Como se os 18 anos que eu dediquei a ele e ao filho dele não valessem nada. O divórcio foi rápido. Ele queria se livrar de mim para assumir a amante. Na partilha, fiquei com a casa onde a gente morava, um apartamento de 3 quartos em São Bernardo do Campo, zona sul de São Paulo. Não era grande coisa, mas era nosso lar. O Paulo ficou com o carro, as economias, e ainda conseguiu um acordo que pagava uma pensão mínima para o Rodrigo. Rodrigo tinha escolhido ficar comigo. Na época, achei que era porque ele me amava, porque reconhecia tudo que eu tinha feito por ele. Hoje eu sei que era só porque eu cuidava dele, lavava, passava, cozinhava, resolvia tudo. Eu era conveniente. Precisei voltar ao mercado de trabalho aos 42 anos, sem diploma, sem experiência recente. Consegui um emprego como auxiliar administrativa numa escola particular. O salário era baixo, mas dava para pagar as contas e continuar mantendo o Rodrigo na faculdade de administração que ele tanto queria fazer. Ele entrou na faculdade e eu trabalhava dobrado para pagar a mensalidade. Fazia faxina aos finais de semana nas casas de professores da escola onde eu trabalhava. Vendia cosméticos para as mães dos alunos, fazia bolos por encomenda. Tudo para que meu filho não precisasse trabalhar e pudesse focar nos estudos. Mãe, meus amigos não trabalham enquanto estudam. Eu preciso aproveitar essa fase, fazer networking, participar das festas da faculdade. Isso também é importante para o futuro. Ele me disse uma vez quando sugeri que ele arranjasse um estágio. E eu, trouxa, acreditei. Rodrigo se formou aos 24 anos. Mas conseguir emprego? Isso ele não conseguia, não. Sempre tinha uma desculpa. As empresas querem experiência, mas como eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? Ou, esse salário é muito baixo. Não vale a pena, mãe. Eu estudei tanto para ganhar uma miséria? Enquanto isso, eu continuava sustentando tudo. Conheceu a Bruna quando tinha 26 anos. Uma menina bonita, bem vestida, que trabalhava como vendedora numa loja de roupas no shopping. No começo, eu fiquei até feliz. Pensei que ela pudesse ser uma boa influência, que talvez fizesse meu filho amadurecer, procurar um emprego de verdade. Eles namoraram 2 anos e decidiram se casar. E adivinhe quem bancou boa parte do casamento? Isso mesmo, eu. Gastei todas as minhas economias, até aquela reservinha que eu tinha guardado para uma emergência. Mãe, eu só vou casar uma vez na vida. Eu mereço um casamento bonito, o Rodrigo me disse. E lá fui eu de novo, fazendo hora extra, pegando mais trabalhos de faxina aos sábados, fazendo mais bolos e doces para vender. O casamento foi lindo, não vou negar. Mas 3 meses depois, eles estavam morando na minha casa. É só até a gente juntar dinheiro para o aluguel de um apartamento, mãe. Uns 6 meses no máximo, ele prometeu. 6 meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. E eu ali, cozinhando para os 2, lavando roupa do casal, limpando a bagunça que eles deixavam. A Bruna mal me dirigia a palavra. Tratava minha casa como se fosse um hotel. Deixava louça suja na pia, toalha molhada jogada no chão do banheiro, cabelo no ralo. E o Rodrigo? Defendia ela sempre. Mãe, a Bruna trabalha o dia inteiro, chega cansada, você está em casa, pode fazer essas coisas. Como se eu não trabalhasse também. Como se meu trabalho não valesse nada. E o pior é que eu engolia. Engolia porque não queria brigar com meu filho. Engolia porque tinha medo de perdê-lo. Engolia porque ainda tinha esperança de que um dia ele reconheceria tudo que fiz por ele e mudaria. Mas a gota d'água ainda estava por vir. E quando ela caiu, foi um dilúvio. 2 anos se passaram com eles morando na minha casa. Rodrigo finalmente conseguiu um emprego, mas era naquelas empresas de marketing digital, dessas que prometem muito e pagam pouco. Mesmo assim, ele vivia se gabando. Mãe, eu sou coordenador de projetos. Tenho 5 pessoas no meu time. Coordenador que ganhava R$ 2.500 por mês e não contribuía com 1 centavo sequer para as despesas da casa.
Eu continuava pagando água, luz, internet, mercado, tudo. E quando eu pedia, com o maior jeitinho do mundo, se ele não poderia ajudar, nem que fosse com uma parte, sabe o que ele dizia? Mãe, eu e a Bruna estamos juntando dinheiro para nosso apartamento. Se eu ficar gastando aqui, nunca vamos sair. Você quer que a gente saia daqui ou não? A Bruna tinha piorado muito. Ela nem fingia mais educação. Teve um dia que cheguei do trabalho, cansada. Eram quase 8 da noite. Eu tinha feito faxina depois do expediente na escola e minhas costas estavam doendo horrores. Quando entrei em casa, a pia estava entupida de louça suja do café da manhã e do almoço deles. Comecei a lavar, porque se eu não lavasse, ninguém ia lavar. A Bruna estava no sofá, pintando as unhas, vendo uma série na televisão. Nem olhou para mim. Quando terminei, fui fazer comida. Fiz arroz, feijão, bife acebolado e uma saladinha. Pus a mesa e chamei os dois. Sabe o que a Bruna disse? Ai, Helena, bife de novo? Você não cansa de fazer sempre a mesma coisa? Na casa da minha mãe a comida é mais variada. Engoli seco. Respirei fundo. Se você quiser fazer algo diferente, Bruna, a cozinha está à disposição. Eu respondi, tentando manter a calma. Ela revirou os olhos. Eu não tenho tempo para ficar cozinhando. Eu trabalho o dia inteiro. Como se eu não trabalhasse. Como se eu fosse a empregada da casa. E o Rodrigo? Ficou quieto, comendo e mexendo no celular, como se nada daquilo fosse com ele. As coisas foram piorando gradualmente. A Bruna começou a trazer as amigas dela para casa sem me avisar. Eu chegava do trabalho e tinha 3, 4 meninas na minha sala, com música alta, bebendo vinho, fazendo aquela bagunça. Uma vez, encontrei restos de pizza jogados no sofá, manchas de vinho no tapete que minha mãe tinha me dado de presente de casamento. Um tapete com valor sentimental enorme. Quando reclamei, a Bruna deu de ombros. Foi sem querer, Helena. Relaxa, é só um tapete velho mesmo. Velho. Ela chamou a herança da minha mãe de velha. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas não chorei na frente dela. Não ia dar esse gosto. Tentei conversar com o Rodrigo naquela noite. Filho, eu preciso que você fale com a Bruna. Essa casa é minha. Eu trabalho muito para manter tudo em ordem e eu mereço respeito. Sabe o que ele respondeu? Ah, mãe, você está exagerando. A Bruna é jovem. Ela gosta de se divertir. Você também já foi jovem, não foi? Ou já esqueceu? Jovem. Como se eu tivesse 1 milhão de anos. Como se com 58 anos, na época, eu já fosse uma múmia que não merecia consideração. A situação financeira também estava me sufocando. A conta de luz tinha triplicado porque a Bruna deixava o ar-condicionado ligado o dia inteiro no quarto deles. Eu não consigo dormir com calor, ela reclamava. A conta de internet tinha aumentado porque eles contrataram um pacote melhor, sem me consultar. Precisamos de mais velocidade para trabalhar de casa, o Rodrigo justificou. Trabalhar de casa. Ele que passava metade do dia jogando videogame. Teve uma manhã que eu estava na cozinha, preparando café, e escutei a Bruna falando no telefone com uma amiga. Ela estava no quarto, mas falava tão alto que eu conseguia ouvir tudo. Menina, é muito bom morar de graça. A sogra paga tudo e ainda cozinha e limpa. É praticamente um hotel 5 estrelas, só que sem luxo. Estamos economizando tanto que até o final do ano vamos conseguir dar entrada num apartamento. Meu coração apertou. Eu não era a mãe do Rodrigo. Eu era a conveniência deles, a empregada gratuita, a otária que bancava tudo. Mas eu ainda não tinha coragem de enfrentar. Ainda tinha aquela esperança boba de que se eu continuasse sendo boa, compreensiva, um dia eles reconheceriam meu valor. 3 meses depois, descobri que eu ia ser avó. A Bruna estava grávida. E sabe como eu descobri? Não foi o Rodrigo que me contou com carinho. Não foi a Bruna que sentou comigo para dar a notícia. Eu escutei os dois conversando na sala, comemorando, e quando entrei para parabenizá-los, a Bruna disse: Ah, você ouviu? Bom, já que sabe, então já aviso. Vamos precisar do quarto de hóspedes para fazer o quarto do bebê. Você vai ter que tirar todas aquelas suas caixas de lá. Aquelas minhas caixas eram as lembranças da minha vida toda.
Fotos, roupinhas do Rodrigo bebê, presentes que minha mãe tinha me dado, documentos importantes, tudo guardado com carinho naquele quarto. Mas, Bruna, aquelas coisas são importantes para mim. Onde eu vou guardar? Ela deu de ombros. Sei lá, Helena. Põe no seu quarto, ou joga fora. Você guarda tanta coisa inútil. Inútil. Minha história era inútil para ela. Durante a gravidez, a Bruna se tornou insuportável. Mandava em mim como se eu fosse uma empregada. Helena, estou com vontade de comer lasanha. Faz para o almoço? Ou, Helena, lava aquela blusa azul para mim que eu quero usar amanhã. Sempre no modo imperativo. Nunca um, por favor. Nunca um, você poderia. E o Rodrigo? Ficava do lado dela sempre. Mãe, ela está grávida, está com hormônios alterados. Você precisa ter paciência. Minha neta, a Sofia, nasceu num dia de agosto, de manhã cedo. Foi parto normal. Tudo correu bem. Quando fui ao hospital conhecer minha netinha, senti meu coração encher de amor. Aquele bebezinho pequeno, rosadinho, perfeito. Pensei que talvez aquela criança trouxesse a mudança que eu tanto esperava. Que ela amaciasse o coração do meu filho e da minha nora. Que ilusão! Quando a Bruna teve alta, 2 dias depois, voltaram para a minha casa. E aí começou o verdadeiro inferno. O bebê chorava de madrugada. E adivinha quem tinha que acordar para ajudar? Eu, porque a Bruna precisava descansar. E o Rodrigo tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu acordava 3, 4 vezes por noite. Preparava a mamadeira, trocava a fralda, ninava a Sofia. De manhã, ia trabalhar sem ter dormido direito. Voltava correndo no horário de almoço para ajudar a Bruna. E à noite, o ciclo recomeçava. Mãe, você é a avó. É sua obrigação ajudar com sua neta. O Rodrigo tinha a cara de pau de dizer quando reclamei que estava exausta. Obrigação. Cuidar da filha deles era minha obrigação. Mas eles não tinham obrigação nenhuma de contribuir com as despesas, de me ajudar em casa, de me tratar com respeito. Comecei a ter problemas de saúde, pressão alta, dores nas costas constantes, insônia. Fui ao médico e ele me disse que eu estava no limite do esgotamento. A senhora precisa descansar, diminuir o ritmo, senão vai acabar tendo algo mais sério, ele alertou. Quando contei isso em casa, sabe qual foi a reação? A Bruna suspirou irritada. Ai, Helena, todo mundo fica cansado. Eu também estou cansada. E não fico reclamando. Ela estava cansada. Ela que dormia até tarde, que não trabalhava porque estava de licença maternidade, que tinha alguém fazendo tudo por ela. Ela estava cansada. Foi quando a Sofia completou 6 meses que as coisas atingiram um nível que eu nunca imaginei possível. Era um sábado à tarde. Eu tinha passado o dia inteiro limpando a casa. Tinha feito almoço, lavado roupa, cuidado da bebê de manhã para eles poderem dormir até tarde. Estava sentada no sofá, tentando descansar uns minutinhos. Minhas pernas estavam inchadas, minha cabeça doía. A Sofia estava no bebê conforto ao meu lado, dormindo. A Bruna entrou na sala, toda arrumada, maquiada, perfumada. Helena, eu e o Rodrigo vamos sair para jantar. Faz tempo que a gente não tem um momento a 2. Você cuida da Sofia, né? Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Uma ordem. Bruna, eu estou muito cansada hoje. Não posso cuidar da bebê hoje à noite, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, tentei impor um limite. O rosto dela mudou completamente. Como assim você não pode? Você é a avó. É para isso que você serve. Serve. Essa foi a palavra que ela usou, como se eu fosse um objeto, uma ferramenta. Bruna, eu também sou uma pessoa. Eu também fico cansada. Vocês são os pais, a responsabilidade é de vocês. Tentei argumentar, sentindo minha voz tremer. Foi quando o Rodrigo apareceu. Que gritaria é essa? A Bruna foi logo contando a versão dela, chorosa, fazendo o papel de vítima. Seu filho, sua mãe, está se recusando a cuidar da própria neta. Como ela pode ser tão egoísta? E aí, pela primeira vez na vida, meu filho, aquele menino que eu criei com tanto amor, que eu sacrifiquei tudo para dar o melhor, olhou para mim com olhos cheios de raiva e disse: Mãe,
Que decepção você está sendo! Eu te dou um teto, te sustento, e você não consegue fazer nem isso por mim? Ele te dou um teto, ele te sustento. A casa era minha, eu que pagava tudo. Mas, na cabeça distorcida dele, ele é que estava me fazendo um favor. Rodrigo, essa casa é minha, eu que pago todas as contas. Como você pode dizer que me dá um teto? Minha voz estava tremendo de indignação. Essa casa pode até estar no seu nome, mãe. Mas quem mandou você se separar do meu pai e ficar sem nada? Se você tivesse sido uma esposa melhor, não estaria nessa situação agora. Pronto. Ele tinha jogado na minha cara o divórcio, como se a traição do pai dele tivesse sido culpa minha. Como se eu tivesse merecido ser trocada. Fiquei em choque, sem palavras. Eles saíram, batendo a porta, e me deixaram ali com a bebê. Chorei aquela noite inteira. Chorei de dor, de raiva, de decepção. Chorei pelo filho que eu tinha perdido, mesmo ele estando vivo. Porque aquele homem egoísta, cruel, ingrato, não era mais o meu filho. Era um estranho morando na minha casa. Se você já passou ou está vivendo algo parecido, saiba que não está sozinha. Muitas de nós carregamos esse fardo em silêncio, achando que é amor. Mas não é. É abuso. Pensei seriamente em mandá-los embora. Mas tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de perder a Sofia, de não ver minha neta crescer. Medo de ser a vilã da história se eu expulsasse um bebê de 6 meses da minha casa. Então engoli mais uma vez. Mais uma humilhação. Mais um desrespeito. Mas alguma coisa dentro de mim tinha começado a rachar. Uma rachadura pequena ainda, mas que crescia um pouquinho a cada dia. As coisas continuaram assim por mais 6 meses. Eu era a empregada, a babá, a cozinheira, a faxineira. Tudo em uma pessoa só. E eles? Eles eram os patrões que não pagavam salário. Pior que patrões, na verdade. Porque pelo menos patrões a gente pode mandar para o inferno e pedir demissão. Mas teve um dia que mudou tudo. Um dia que eu nunca vou esquecer. Era uma terça-feira de março. Fazia um calor insuportável em São Paulo. Eu tinha voltado do trabalho, tinha passado no mercado, carregado sacolas pesadas no ônibus lotado. Meus pés estavam inchados, minhas costas doíam, eu estava suando. Cheguei em casa e encontrei a sala destruída. A Sofia tinha derrubado um pote de suco na mesa de centro, e o líquido tinha escorrido para o chão, manchando meu tapete. Brinquedos espalhados por todo lado. A pia cheia de louça suja. E onde estavam o Rodrigo e a Bruna? No quarto deles, com a porta fechada, ar-condicionado ligado, assistindo filme. Comecei a limpar tudo, como sempre. Guardei as sacolas do mercado, limpei o tapete, juntei os brinquedos, lavei a louça. A Sofia estava no carrinho, chorando, provavelmente com fome. Preparei a papinha dela, dei de comer, dei banho, coloquei para dormir. Quando terminei tudo, eram quase 9 da noite. Eu não tinha nem almoçado direito. Tinha comido uma bolacha no intervalo do trabalho e só. Fui fazer meu prato de comida, mas quando abri a geladeira, não tinha sobrado nada do almoço. Eles tinham comido tudo e não tinham deixado nem um pratinho para mim. Senti uma tontura, uma fraqueza. Apoiei na pia da cozinha e comecei a chorar baixinho, tentando não fazer barulho. Não queria que eles ouvissem e viessem com algum comentário maldoso. Foi nesse momento que o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Dona Helena? Aqui é o Dr. Maurício Andrade, do escritório Andrade e Associados Advocacia. A senhora tem um momento para conversarmos? Meu coração disparou. Pensei que fosse alguma dívida, algum problema. Sim, pode falar. Dona Helena, eu sou o advogado responsável pelo inventário da sua tia Leonor. Sinto muito pela perda. Sei que faz 3 meses que ela faleceu, mas só agora conseguimos localizar a senhora. A senhora é a única herdeira dela. Leonor. Minha tia Leonor. A irmã mais nova da minha mãe, que tinha ido morar em Curitiba havia mais de 30 anos. A gente tinha se distanciado com o tempo, com a correria da vida. Eu sabia que ela tinha falecido em dezembro, mas não tinha conseguido ir ao velório porque não tinha dinheiro para a passagem e estava com a Sofia pequena em casa. Herdeira? Perguntei confusa. Sim, senhora.
Sua tia deixou tudo para a senhora. Um apartamento de 3 quartos no bairro Água Verde, em Curitiba, uma casa de veraneio em Guaratuba, no litoral, e um valor considerável em investimentos. Precisamos marcar uma reunião para acertar toda a documentação. Eu fiquei em silêncio. Não conseguia processar a informação. A tia Leonor nunca teve filhos, tinha enviuvado jovem e vivido sozinha durante muitos anos. Mas eu não fazia ideia de que ela tinha uma situação financeira boa assim. Dona Helena? A senhora está aí? Sim, sim. Desculpe. É que foi uma surpresa. Eu posso ir aí na semana que vem? Claro. Vou mandar o endereço do escritório por mensagem. Ah, e Dona Helena, só para a senhora ter uma ideia, os imóveis somados valem em torno de R$ 800 mil e tem mais 250 mil em aplicações financeiras. Sua tia era uma mulher muito cuidadosa com o dinheiro. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo. Mais de R$ 1 milhão. Eu, que estava me matando de trabalhar, que não tinha dinheiro nem para uma roupa nova, que vivia contando centavos para conseguir pagar as contas. Eu tinha acabado de herdar mais de R$ 1 milhão. A primeira coisa que pensei foi: vou contar para o Rodrigo, ele vai ficar tão feliz. Mas quando estava indo para o quarto deles para dar a notícia, alguma coisa me segurou. Uma voz dentro da minha cabeça bem clarinha disse: não conta. Não ainda. Voltei para a cozinha. Sentei na mesinha pequena que tinha ali. Aquela mesinha onde eu sempre comia sozinha enquanto eles comiam na mesa de jantar. E comecei a pensar. Pensar de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Se eu contasse para o Rodrigo sobre a herança, o que aconteceria? Ele e a Bruna iriam querer uma parte. Iam dizer que eu tinha a obrigação de dividir com eles, afinal de contas, ele era meu único filho. Iam me pressionar, me manipular, talvez até tentassem me enganar de alguma forma. E mesmo que eu não desse nada para eles, eles nunca mais sairiam da minha casa. Porque se eu tinha mais de R$ 1 milhão, eu podia sustentar todo mundo, não é mesmo? Na cabeça distorcida deles, eu teria a obrigação de bancar a vida boa deles para sempre. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada na minha cama, olhando para o teto, pensando, lembrando de cada humilhação, cada desrespeito, cada momento que eu engoli o choro e fingi que estava tudo bem. Lembrei da vez que a Bruna jogou fora uma planta que minha mãe tinha me dado, porque estava ocupando espaço na varanda. Lembrei da vez que o Rodrigo esqueceu meu aniversário e quando eu comentei, ele disse: aniversário é coisa de criança, mãe, supera. Lembrei de todas as vezes que trabalhei doente porque não podia faltar, porque precisava do dinheiro para pagar as contas que eles geravam. E foi ali, naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, na casa que era minha, mas onde eu me sentia uma estranha, que alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi uma mudança suave, não. Foi como um clique, sabe? Como se um interruptor tivesse sido acionado. Eu não era mais a Helena que aceitava qualquer coisa. Eu não era mais a Helena que tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha recursos agora. Eu tinha opções. E mais importante, eu tinha dignidade. Uma dignidade que eu tinha esquecido que existia, mas que estava ali, só esperando para ser resgatada. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Tomei café, arrumei minhas coisas e pedi um dia de folga no trabalho. Tinha algumas folgas acumuladas e precisava resolver assuntos urgentes. Peguei um ônibus para o centro de São Paulo e fui até um escritório de advocacia que uma colega de trabalho tinha me recomendado meses atrás, quando eu tinha comentado sobre minha situação em casa. O advogado Dr. Renato, um senhor de uns 50 anos, me recebeu com atenção. Contei tudo, absolutamente tudo. Desde o começo, desde quando o Rodrigo nasceu até a situação atual. Ele me ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com um lenço e disse: Dona Helena, a senhora foi vítima de abuso financeiro e emocional. E possivelmente a senhora nem tinha percebido ainda, mas ontem, quando seu filho levantou a mão para a senhora... Como assim levantou a mão? Eu interrompi. A senhora mencionou que ele fez um gesto agressivo quando vocês discutiram sobre cuidar da bebê. Eu tinha mencionado isso mesmo.
Na época, achei que não era nada demais, mas o Dr. Renato estava certo. O Rodrigo tinha levantado o dedo na minha cara. Tinha chegado perto de mim de forma ameaçadora. Eu tinha normalizado aquilo, mas era abuso sim. Dona Helena, a casa está no nome da senhora, correto? Sim. E eles não pagam absolutamente nada? Nada. Então a senhora tem todo o direito de despejá-los, mas vamos fazer isso da forma certa, pela lei. E sobre a herança que a senhora recebeu, eles não têm direito a 1 centavo sequer. A herança é da senhora e de mais ninguém. Não deixe ninguém fazer a senhora achar que deve dividir isso. Saí do escritório com um plano claro, detalhado, perfeito. O doutor Renato ia preparar toda a documentação necessária, ia me orientar sobre como proceder, e dentro de 1 mês minha vida ia mudar completamente. Mas até lá eu precisava agir como se nada tivesse mudado. Precisava continuar sendo a Helena submissa, a Helena que aceitava tudo, a Helena que eles pisoteavam, porque a vingança não é um prato que se come quente. A vingança é um prato que se serve gelado, bem gelado, com planejamento e inteligência. Voltei para casa naquela tarde e continuei minha rotina. Cozinhei, limpei, cuidei da Sofia. Mas por dentro, eu estava diferente. Por dentro, eu estava sorrindo. Porque eu sabia algo que eles não sabiam. Eu tinha poder, eu tinha recursos e eu tinha um plano. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, fui até meu quarto e abri o notebook velho que eu tinha guardado na gaveta. Comecei a fazer pesquisas. Procurei apartamentos em Curitiba, no bairro Água Verde. Vi fotos da casa de praia em Guaratuba. Li sobre como funcionavam os investimentos financeiros. Entrei em grupos de mulheres de 50 e 60 anos que tinham recomeçado a vida. Li dezenas de histórias de mulheres que tinham sido desrespeitadas, que tinham sido tratadas como capachos, mas que tinham dado a volta por cima. E cada história que eu lia acendia uma chama maior dentro de mim. Não era raiva, não era ódio, era determinação. Era amor próprio. Era a certeza absoluta de que eu merecia coisa melhor, de que eu tinha valor, de que eu não ia morrer sendo escrava de gente que não me valorizava. Os dias seguintes foram os mais difíceis, porque eu sabia o que estava por vir, mas tinha que fingir que estava tudo normal. Tinha que engolir as ofensas, as ordens, os desrespeitos, mas agora com um objetivo em mente. Cada vez que a Bruna me tratava como empregada, eu sorria por dentro e pensava: aproveita enquanto dura. Cada vez que o Rodrigo me ignorava ou falava comigo com desdém, eu pensava: você vai ver. 2 semanas depois da ligação do Dr. Maurício, viajei para Curitiba. Disse que ia visitar uma prima doente. Passei 3 dias lá, resolvi toda a papelada da herança, conheci os imóveis, conversei com um corretor de imóveis sobre como proceder. O apartamento da tia Leonor era lindo, claro, espaçoso, em um prédio com portaria 24 horas, piscina, salão de festas. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha grande, uma varanda gostosa com vista para o parque. Já estava mobiliado, com os móveis da minha tia. Precisava de alguns ajustes, de uma pintura nova, mas nada muito complicado. A casa de praia também era maravilhosa. Ficava a 3 quadras da praia, tinha 2 quartos, uma área de churrasqueira, um quintal com árvores frutíferas. Dava para alugar por temporada e ter uma renda extra boa. Decidi que ia morar no apartamento em Curitiba. Era um recomeço total. Cidade nova, vida nova, longe de tudo que me fazia mal. Quando voltei para São Paulo, o Rodrigo nem perguntou como tinha sido a viagem. A Bruna nem levantou os olhos do celular quando entrei em casa. Mas eu não me importei, porque eu estava contando os dias. O Dr. Renato finalizou toda a documentação, preparou a notificação de despejo, organizou todos os comprovantes de que a casa era minha e de que eles não contribuíam com absolutamente nada. Estava tudo pronto. Marcamos a data. Seria na última sexta-feira de abril. E para tornar o momento ainda mais especial, eu planejei cada detalhe daquele dia. Porque se eu ia encerrar aquele ciclo de humilhação, ia fazer do jeito certo, do meu jeito.
A última semana de abril foi a mais longa e, ao mesmo tempo, a mais interessante da minha vida. Porque eu estava vivendo uma vida dupla. De dia, era a Helena de sempre, a capacho, a empregada, a que aceitava tudo calada. Mas por dentro, eu era outra pessoa completamente. Eu era a Helena que tinha um plano. A Helena que sabia exatamente o que ia acontecer. O Dr. Renato tinha me orientado sobre cada passo. A notificação de despejo estava pronta, com prazo de 30 dias para eles saírem da minha casa. Mas eu não ia simplesmente entregar o papel e pronto. Não. Eu queria que eles sentissem uma fração do que eu senti durante todos esses anos. Comecei a me preparar em segredo. Todas as noites, depois que eles dormiam, eu separava minhas coisas mais importantes. Documentos, fotos, objetos com valor sentimental. Guardava tudo em caixas que eu escondia no depósito do prédio onde uma vizinha, Dona Carmen, guardava algumas coisas para mim. Ela era a única pessoa que sabia de tudo e tinha me apoiado desde o começo. Helena, você está fazendo a coisa certa. Esse menino e essa moça precisam aprender o que é responsabilidade. Ela me dizia sempre que nos encontrávamos no corredor. Durante aquela semana, eu observei tudo com outros olhos. Via o Rodrigo chegando tarde do trabalho, jogando as coisas no sofá, esperando que eu pegasse. Via a Bruna deixando a Sofia chorando no berço enquanto ela ficava no celular, esperando que eu fosse acudir. Via os dois rindo, conversando, felizes, enquanto eu era tratada como mobília. Teve um dia que eu estava lavando louça e escutei os dois conversando na sala. Eles não sabiam que eu estava ali, ou simplesmente não se importavam. Bru, quando a gente for comprar nosso apartamento, não quero que seja perto da minha mãe não, viu? Já basta ter que aguentar ela aqui todo dia, o Rodrigo disse. A Bruna riu. Amor, relaxa. A gente vai para bem longe. Quanto mais longe, melhor. Aí ela não vai poder aparecer toda hora para dar palpite na criação da Sofia. É verdade. E, sinceramente, ela já cumpriu o papel dela, sabe? Nos ajudou a economizar, cuidou da bebê. Quando a gente sair daqui, ela que se vire. Vida é dela. Ela que se vire. Depois de tudo que eu fiz. Depois de uma vida inteira de sacrifício. Ela que se vire. Respirei fundo, terminei de lavar a louça e fui para o meu quarto. Não chorei, não senti raiva. Senti uma paz estranha. A paz de quem sabe que está fazendo a coisa certa. A paz de quem sabe que a justiça está chegando. Na quarta-feira daquela semana, liguei para o meu chefe na escola e pedi demissão. Ele ficou surpreso, tentou me convencer a ficar, mas eu expliquei que estava de mudança para outra cidade, que era uma oportunidade nova na minha vida. Ele entendeu e me liberou na mesma semana, pagando todas minhas verbas rescisórias. Naquela noite, o Rodrigo comentou durante o jantar. Mãe, você está diferente esses dias, mais quieta. Está tudo bem? Olhei para ele e sorri. Está tudo ótimo, filho. Só estou cansada do trabalho, mas está tudo bem. Ele deu de ombros e voltou a mexer no celular. Não se importava de verdade. Era só uma pergunta automática, daquelas que a gente faz por educação, sem realmente querer saber a resposta. Na quinta-feira, transferi todo o dinheiro da herança para uma conta nova que abri em um banco diferente. Cancelei todos os meus cartões antigos. Organizei para que no dia 1º de maio, todas as contas da casa, água, luz, internet, gás, fossem transferidas para o nome do Rodrigo. Ele ia receber as faturas no endereço dele, mas só descobriria isso quando fossem vencendo. Também conversei com o síndico do prédio, seu Ademar, um senhor muito gente boa que sempre foi gentil comigo. Contei toda a situação e avisei que na sexta-feira eu estaria entregando uma notificação de despejo para meu filho e minha nora. Dona Helena, a senhora está fazendo o certo. Eu vi a senhora carregando sacola de mercado, enquanto os dois ficavam aí de boa. Isso não é jeito de tratar mãe, não, ele disse, indignado. E então chegou a sexta-feira. O dia D. Acordei às 5 da manhã, como sempre. Mas naquele dia era diferente. Tomei um banho demorado, me arrumei com uma roupa bonita que eu tinha guardada há anos e nunca tinha usado. Passei maquiagem, coisa que eu não fazia há meses.
Olhei no espelho e vi a Helena que eu tinha sido antes de me perder naquela vida de submissão. Fui até a cozinha e comecei a cozinhar. Mas não foi comida simples, não. Eu preparei um verdadeiro banquete. Coloquei a carne de porco mais cara que encontrei no mercado ontem para marinar durante a noite. Acordei cedo e coloquei no forno. Fiz pernil assado com abacaxi, aquela receita que leva horas para ficar no ponto. Preparei arroz à grega, farofa completa com bacon, ovo, passas e castanhas. Fiz vinagrete fresquinho, batatas assadas com alecrim, salpicão caprichado. Para a sobremesa, fiz o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que o Rodrigo adorava desde criança. E também uma pavlova de frutas vermelhas, aquela sobremesa difícil que eu só fazia em ocasiões muito especiais. A casa inteira ficou com um cheiro maravilhoso. Cheiro de festa, de celebração. Porque era uma celebração mesmo, a celebração da minha liberdade. Pus a mesa da sala de jantar. Não foi a mesinha simples de todo dia, não. Foi a mesa grande, com a toalha de linho bordada que minha mãe tinha feito à mão, que eu só usava no Natal. Coloquei os pratos bons, os talheres de prata que eram do meu casamento, as taças de cristal, guardanapos de tecido dobrados direitinho, um arranjo de flores amarelas no centro da mesa, velas decorativas nas laterais. Eram quase 11 horas da manhã quando terminei tudo. A mesa estava impecável, a comida estava perfeita e eu estava pronta. Foi quando escutei os passos do Rodrigo descendo a escada. Ele sempre acordava tarde nos finais de semana, lá pelas 10, 10:30. A Bruna vinha uns 20 minutos depois dele. Ele entrou na cozinha de chinelo, bermuda e camiseta amassada, esfregando os olhos. Quando viu a cozinha toda arrumada e sentiu o cheiro da comida, os olhos dele arregalaram. Mãe, o que é tudo isso? Bom dia, filho. Preparei um almoço especial hoje. Vai chamar a Bruna e a Sofia para a gente sentar à mesa. Respondi com a voz mais calma do mundo. Ele olhou para mim desconfiado. Especial por quê? Não é aniversário de ninguém. Não precisa ser aniversário para fazer uma comida gostosa para a família, não é? Vai lá, chama eles. Ele subiu, ainda confuso. Escutei ele conversando com a Bruna lá em cima, mas não consegui entender as palavras. Alguns minutos depois, os dois desceram. A Bruna estava com cara de sono, o cabelo jogado num coque bagunçado. Ela deu uma olhada na mesa e nas panelas no fogão e fez uma cara de desdém. Nossa, Helena, você exagerou, né? Para que tanta comida? Hoje é um dia especial, respondi simplesmente. O Rodrigo sentou na cabeceira da mesa, como sempre fazia. Aquele lugar que na verdade era do Paulo quando éramos casados, que depois virou dele, como se fosse direito adquirido. A Bruna sentou ao lado dele, com a Sofia no colo. Comecei a servir. Coloquei as travessas na mesa, ofereci cada prato. Eles se serviram fartamente, como sempre. Rodrigo pegou um pedaço enorme de pernil, encheu o prato de farofa, arroz, batata. A Bruna fez o mesmo. Dei a primeira colherada na boca da Sofia, que estava no cadeirão ao lado da mesa. A bebê sorriu para mim, toda dengosa, e meu coração apertou um pouquinho. Porque eu amava aquela criança, mesmo sabendo que ia me afastar dela. Foi quando escutei a chave girando na fechadura da porta da frente. O Rodrigo levantou os olhos do prato, mastigando. Quem é? Deve ser a pessoa que eu chamei para almoçar com a gente, respondi tranquilamente. A porta se abriu e entrou o Dr. Renato, meu advogado, com uma pasta preta embaixo do braço. Ele estava de terno cinza, gravata azul marinho, sapato preto brilhando. Tinha uma postura séria, profissional, imponente. Logo atrás dele entrou o Paulo. Isso mesmo, meu ex-marido, o pai do Rodrigo. Ele estava mais velho, cabelos grisalhos, barriga um pouco maior, mas ainda era o mesmo Paulo de sempre. O garfo caiu da mão do Rodrigo. Ele ficou pálido, completamente pálido. A Bruna parou de mastigar e ficou olhando para os dois homens com a boca entreaberta. Mãe, o que está acontecendo aqui? A voz do Rodrigo estava trêmula. Eu me sentei calmamente na minha cadeira, do outro lado da mesa. Olhei para o meu filho nos olhos, com uma tranquilidade que eu não sabia que tinha dentro de mim, e disse: Senta, Paulo. Senta, Dr. Renato.
Vocês também fazem parte dessa conversa. O Paulo puxou uma cadeira e sentou, meio sem graça. Ele não olhava para o Rodrigo, mantinha os olhos baixos. O Dr. Renato ficou de pé ao meu lado, colocou a pasta na mesa. Rodrigo, Bruna, eu chamei vocês para esse almoço porque preciso dar algumas notícias importantes. E achei que seria adequado fazer isso com todo mundo presente, inclusive seu pai. Mãe, que história é essa? Por que o pai está aqui? Vocês nem se falam há anos. O Rodrigo estava visivelmente nervoso agora. É verdade, a gente não se falava, mas eu liguei para ele semana passada e tivemos uma conversa muito esclarecedora. Não foi, Paulo? Paulo limpou a garganta. Foi, Helena. Uma conversa necessária. A Bruna olhava de um para outro, completamente perdida. Alguém pode explicar o que está acontecendo aqui? Peguei a xícara de café que tinha preparado para mim, tomei um gole e comecei. Vou explicar tudinho, pode deixar. Mas primeiro, Rodrigo, eu quero que você se lembre de ontem à noite. Você se lembra do que me disse quando eu pedi para você me ajudar a trocar a lâmpada da cozinha que queimou? Ele franziu a testa, tentando lembrar. Eu vi o momento exato em que a memória voltou, e ele ficou com a expressão ainda mais desconfortável. Era isso. O momento tinha chegado. E eu estava pronta para virar a mesa de uma vez por todas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede e a respiração pesada do Rodrigo. Ele estava tentando lembrar do que tinha me dito ontem à noite. E eu via no rosto dele o momento exato em que a memória voltou. Mãe, eu estava cansado, estressado com o trabalho. Eu não quis dizer aquilo daquele jeito. Não quis dizer de que jeito, Rodrigo? Quando você gritou na minha cara que eu era um peso morto? Quando você disse, e vou repetir exatamente as suas palavras, você não passa de um peso morto, sua velha inútil. A gente te dá um teto, te sustenta e você não consegue nem trocar uma lâmpada sozinha? Para que você serve, afinal? A Bruna engoliu seco. O Paulo fechou os olhos, respirou fundo. O Dr. Renato permaneceu impassível, profissional. E sabe o que aconteceu depois disso, Rodrigo? Você levantou a mão para mim. Fez um movimento como se fosse me empurrar. Não chegou a me tocar, mas o gesto estava lá. Pela primeira vez na vida, meu filho me ameaçou fisicamente. Mãe, eu não ia te bater. Eu só estava gesticulando, eu estava nervoso. Nervoso, repeti a palavra devagar. Você estava nervoso porque eu, depois de trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, cozinhar, limpar, cuidar da sua filha, ainda tive a audácia de pedir que você trocasse uma lâmpada. Uma simples lâmpada. Fiz uma pausa, tomei outro gole de café. Estava calma, assustadoramente calma. Mas sabe, Rodrigo, eu agradeço aquele momento. De verdade. Porque foi ali que eu percebi que tinha chegado no fundo do poço. Ali eu entendi que se eu não fizesse alguma coisa, ia morrer sendo escrava dentro da minha própria casa. Helena, olha, eu sei que eu e o Rodrigo erramos em algumas coisas, mas não precisa ser tão dramática. A Bruna tentou interferir, com aquela voz de quem está tentando minimizar a situação. Eu olhei para ela. Olhei fundo nos olhos dela. Bruna, eu não estou sendo dramática. Eu estou sendo realista. E, aliás, já que você mencionou, deixa eu te contar algumas coisas que você fez nesses 2 anos e meio morando na minha casa. Quer ouvir? Ela ficou quieta, mas eu vi o queixo dela tremer levemente. Você jogou fora a planta da minha mãe porque estava ocupando espaço. Você manchou o tapete que era a herança da minha família e disse que era só um tapete velho. Você convidava suas amigas para fazer festa aqui sem me avisar e me tratava como se eu fosse a empregada. Você deixava a Sofia chorando no berço, esperando que eu fosse acudir, enquanto você ficava no Instagram olhando a vida dos outros. Eu nunca deixei a Sofia chorando. Você está inventando isso. Ela tentou se defender, mas a voz saiu esganiçada. Bruna, eu tenho gravações de áudio da bebê chorando por 20, 30 minutos enquanto você estava no quarto com o Rodrigo, porta fechada, assistindo série. Gravações que eu fiz porque achei que um dia poderia precisar delas como prova. E adivinha? Eu estava certa. O rosto dela ficou vermelho.
Você me gravou? Isso é invasão de privacidade. O Dr. Renato interveio com voz firme. Na verdade, não é. A dona Helena estava na casa dela, que é de propriedade exclusiva dela, e tem todo o direito de fazer gravações de áudio, principalmente quando há indícios de negligência infantil. Negligência infantil. As palavras caíram como uma bomba. Eu nunca negligenciei minha filha. A Bruna estava quase gritando agora. Não? Então me explica aquele dia que você esqueceu a Sofia no carro por 40 minutos, porque estava no salão fazendo as unhas. Lembra? Eu que estava passando na rua, vi a bebê chorando desesperada dentro do carro, no calor, e tive que ligar para você 10 vezes até você atender. Silêncio. A Bruna não tinha resposta para aquilo. Voltei minha atenção para o Rodrigo. E você, meu filho? Você que eu criei com tanto amor, tanto carinho, tanto sacrifício. Você se tornou uma pessoa que eu não reconheço. Você se acha no direito de me humilhar, de me ofender, de me tratar como lixo. E sabe por quê? Porque eu deixei. Porque eu fui tolerante demais. Porque eu achei que era amor, mas não era. Era fraqueza. Mãe, olha, eu sei que eu errei. Eu admito. Mas a gente pode conversar sobre isso, pode melhorar. Eu prometo que vou mudar. Ele tentou usar aquela voz de menino arrependido que sempre funcionava comigo. Mas não dessa vez. Rodrigo, você tem 35 anos. Você está dizendo que vai mudar há uma década. Ah, mãe, quando eu terminar a faculdade, eu vou conseguir um emprego bom e vou te ajudar. Ah, mãe, quando eu casar, eu vou amadurecer. Ah, mãe, quando eu tiver um filho, eu vou entender o que você fez por mim. E cadê essa mudança? Cadê esse amadurecimento? Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Não, dessa vez você vai me ouvir até o final. Durante 35 anos, eu abri mão de tudo por você. Abri mão da minha faculdade, da minha carreira, dos meus sonhos. Trabalhei em 2, 3 empregos ao mesmo tempo para te dar o melhor. Paguei sua faculdade inteira enquanto você aproveitava a vida. Paguei seu casamento com o dinheiro que eu tinha guardado para a minha velhice. E o que eu recebi em troca? Desrespeito, humilhação, abuso. Vi uma lágrima escorrer no rosto do Paulo. Ele estava me ouvindo em silêncio com a cabeça baixa. E você, Paulo? Eu me virei para ele. Você tem sua parcela de culpa nisso tudo. Porque você criou um filho que acha que as mulheres existem para servir os homens. Você que sempre tratou o lar como hotel, sempre esperando que eu resolvesse tudo, nunca ajudando em nada. O Rodrigo aprendeu com você que homem não faz trabalho de casa, que homem não cuida de filho, que isso é obrigação da mulher. Paulo levantou os olhos, vermelhos. Helena, você está certa. Eu fui um péssimo marido e um pai ainda pior. E eu vim aqui hoje porque você me ligou e me contou tudo que o Rodrigo anda fazendo com você. E eu fiquei enojado. Enojado de ver que meu filho virou o mesmo tipo de homem que eu fui. Ou pior. Rodrigo olhou para o pai, incrédulo. Pai? Você veio aqui para ficar do lado dela contra mim? Eu vim aqui porque sua mãe me pediu. E porque eu devo pelo menos isso a ela depois de tudo que eu fiz. Rodrigo, você precisa ouvir o que ela tem para dizer. E você precisa assumir a responsabilidade pela merda que você fez. Nunca tinha ouvido o Paulo falar assim. Tão direto, tão firme. Respirei fundo. Era a hora da parte mais importante. Rodrigo, Bruna, o Dr. Renato vai entregar agora para vocês uma notificação de despejo. Vocês têm 30 dias para sair da minha casa. Claque. O Dr. Renato abriu a pasta e colocou 2 envelopes em cima da mesa, um na frente do Rodrigo e outro na frente da Bruna. O quê? O Rodrigo levantou da cadeira tão rápido que a cadeira quase caiu para trás. Você está me expulsando da minha própria casa? Da sua casa? Eu ri. Foi uma risada curta, seca. Rodrigo, essa casa nunca foi sua. Essa casa está no meu nome. Eu que pago todas as contas. Água, luz, internet, IPTU, condomínio, mercado. Tudo. Vocês 2 não contribuem com 1 centavo sequer. Vocês são apenas hóspedes. E hóspedes mal educados.
diga-se de passagem. Mas eu sou seu filho. Você não pode fazer isso comigo. Ele estava alterado agora, vermelho, gesticulando. Posso sim, e estou fazendo. A notificação está dentro da lei. O Dr. Renato pode explicar melhor os detalhes legais, mas basicamente vocês têm 30 dias para arrumar outro lugar para morar. A Bruna abriu o envelope com as mãos tremendo. Começou a ler o documento. Quando chegou no final, ela olhou para mim com olhos arregalados. Helena, como a gente vai pagar aluguel? A gente não tem dinheiro guardado. E isso é problema meu? Vocês moraram de graça na minha casa durante 2 anos e meio. 2 anos e meio. Se vocês não economizaram dinheiro nesse tempo todo, o problema é de vocês, não meu. Mãe, espera. A gente pode resolver isso. Rodrigo tentou se acalmar, tentou usar uma voz racional. Olha, eu prometo que a partir de agora eu vou te dar R$ 500 por mês para ajudar nas despesas. E eu vou tratar você melhor, com mais respeito. Eu prometo. Só não faz isso com a gente. R$ 500. Ele estava me oferecendo R$ 500 por mês como se fosse um favor. Rodrigo, as contas dessa casa somam em média R$ 2.500 por mês. Fora o mercado, que dá mais uns 1.500. Você está me oferecendo R$ 500 como se fosse muita coisa. Você ganha 2.500 no seu emprego. A Bruna ganha 1.900 como vendedora. Vocês juntos ganham mais de R$ 4.000. E você acha que 500 é uma contribuição justa? Ele ficou sem palavras. E outra coisa. Eu não quero o seu dinheiro. Não mais. Eu não quero nada de vocês. Eu só quero que vocês saiam da minha vida e me deixem em paz. Mas a Sofia? Você vai abandonar sua neta? A Bruna usou a carta que ela achava que era infalível. E aquilo doeu. Doeu muito. Porque eu amava a Sofia. Amava aquela criança com todo o meu coração, mas eu sabia que se eu fraquejasse agora, ia ficar presa naquele ciclo para sempre. Eu não estou abandonando a Sofia. Eu estou me afastando de vocês, que são tóxicos para mim. Se vocês quiserem, depois que se mudarem, depois que arrumarem a vida de vocês, eu posso visitar a Sofia em horários combinados. Mas enquanto ela estiver sob o teto de vocês e vocês continuarem sendo essas pessoas horríveis, eu preciso me proteger. Você é uma egoísta. Você só pensa em você mesma, a Bruna gritou. Eu me levantei da cadeira. Olhei para ela com uma tranquilidade assustadora e disse: Egoísta? Eu que dediquei 35 anos da minha vida para servir os outros? Eu que trabalhei até a exaustão para dar conforto para vocês? Eu sou a egoísta? Não, Bruna. Egoísta é você que morou de graça na minha casa, comeu da minha comida, usou da minha energia elétrica, da minha água, da minha internet, e ainda teve a cara de pau de me tratar como empregada. Egoísta é o Rodrigo que viu a mãe dele trabalhando feito condenada e nunca moveu um dedo para ajudar. Eu não sou egoísta. Eu estou aprendendo a ter amor próprio, e isso é diferente. O Dr. Renato pegou mais um documento da pasta. Dona Helena, quer que eu entregue o resto agora ou prefere esperar? Pode entregar. Eles vão descobrir de qualquer jeito. Ele colocou outro envelope na mesa. A partir do dia 1º de maio, ou seja, segunda-feira que vem, todas as contas dessa casa, água, luz, internet, telefone, gás, estarão no nome do Sr. Rodrigo. As faturas começarão a chegar no endereço dele. A dona Helena já providenciou a transferência de titularidade de todos os serviços. Como assim? Rodrigo pegou o envelope e abriu desesperado. Mas eu nem autorizei isso. Não precisa de autorização sua. A casa é da dona Helena. Ela pode colocar as contas no nome de quem ela quiser. E como vocês ainda vão morar aqui por 30 dias, é justo que vocês paguem pelas contas que vocês geram. Eu não vou conseguir pagar tudo isso. Meu salário não dá. Então vocês vão ter que aprender a economizar. Desligar o ar-condicionado que fica ligado 24 horas. Tomar banhos mais curtos. Desligar as luzes quando sair do cômodo. Coisas que eu sempre pedi para vocês fazerem e vocês nunca ligaram. A Bruna começou a chorar. Um choro desesperado, dramático. Helena, pelo amor de Deus, a gente não tem para onde ir. Eu tenho um bebê de 1 ano.
E você acha que eu não pensei nisso? Vocês têm 30 dias, um mês inteiro. Dá tempo de procurar um apartamento para alugar, dar entrada, fazer mudança. Tem gente que é despejada com uma semana de aviso. Vocês estão tendo um mês. Um mês que eu estou dando por pura generosidade, porque eu não precisava dar prazo nenhum. O Rodrigo sentou novamente na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Estava em estado de choque. Ele realmente achava que aquilo nunca ia acontecer, que eu ia aceitar tudo para sempre. Foi quando o Paulo falou, pela primeira vez, dirigindo-se diretamente ao filho. Rodrigo, você está recebendo agora as consequências das suas ações. E sabe o que mais? Você não pode pedir nada para mim também, porque eu não vou te ajudar financeiramente. Sua mãe me contou tudo, tudo mesmo. E eu fiquei enojado de ver o que você se tornou. Um homem que bate na mãe. Eu não bati nela, Rodrigo gritou. Você levantou a mão, você ameaçou. Isso é agressão. Mesmo que você não tenha tocado nela, o gesto estava lá. E isso é algo que eu nunca fiz, por pior que eu tenha sido como marido. Eu nunca encostei um dedo na sua mãe. E ver meu filho fazendo isso? Isso me destruiu. Rodrigo estava chorando agora. Não era aquele choro de arrependimento verdadeiro. Era o choro de quem está percebendo que perdeu a mamata, que vai ter que assumir responsabilidade. E tem mais uma coisa, eu continuei. Eu me demi do meu emprego. Não trabalho mais na escola. E vocês devem estar se perguntando como eu vou me sustentar, não é? Afinal de contas, eu era só uma auxiliar administrativa que ganhava um salário miserável. Os dois me olharam com curiosidade misturada com raiva. Acontece que eu recebi uma herança da minha tia Leonor, que faleceu em dezembro, uma herança de mais de R$1 milhão entre imóveis e dinheiro em investimentos. O queixo do Rodrigo caiu, literalmente caiu. A Bruna arregalou os olhos tanto que eu achei que eles iam sair das órbitas. Isso mesmo, mais de R$1 milhão. E sim, esse dinheiro é exclusivamente meu. Herança não entra em partilha com filhos. Só entraria se eu morresse. Então podem tirar da cabeça qualquer ideia de que vocês têm direito a alguma coisa. Mãe, você tem mais de R$1 milhão e não me contou? A voz do Rodrigo estava cheia de indignação, como se eu é que devesse satisfação a ele. Por que eu contaria? Para você e a Bruna ficarem me pressionando, me manipulando, tentando tirar dinheiro de mim? Para vocês acharem que agora podem morar aqui para sempre porque eu tenho dinheiro? Não, obrigada. Eu aprendi a não confiar em vocês. Nós somos sua família. Você tem obrigação de nos ajudar. A Bruna praticamente gritou. Família? Família me respeita. Família me valoriza. Família me trata bem. Vocês não são minha família. Vocês são sanguessugas que encontraram um hospedeiro e se acomodaram. O Dr. Renato olhou para o relógio. Dona Helena, eu preciso ir. Tenho outro compromisso, mas está tudo encaminhado aqui. Qualquer dúvida sobre a notificação de despejo, vocês podem me ligar. Ele estendeu um cartão de visita para o Rodrigo, que nem se deu ao trabalho de pegar. Obrigada, Dr. Renato. O senhor foi essencial em tudo isso. Ele saiu. E ficamos ali. Eu, o Rodrigo, a Bruna, o Paulo e a Sofia, que estava quietinha no cadeirão, comendo umas bolachas, alheia a todo aquele drama. O Paulo se levantou também. Helena, eu vou indo. Mas antes quero te dizer uma coisa. Na frente do Rodrigo, ele se virou para o filho. Seu filho, sua mãe é uma mulher incrível. Uma mulher que eu não soube valorizar. Uma mulher que merece tudo de melhor nessa vida. E você está jogando fora a melhor pessoa que você poderia ter ao seu lado. Eu espero que um dia você amadureça e perceba isso. Mas eu duvido, porque você é igualzinho a mim. E eu levei uma vida inteira para perceber o lixo de ser humano que eu fui. E sem esperar resposta, o Paulo saiu. Fiquei ali parada, olhando para o Rodrigo e para a Bruna. Eles estavam em choque, tentando processar tudo. Vocês vão comer? Eu fiz toda essa comida, eu disse, apontando para a mesa ainda farta. Como você espera que eu coma agora? Rodrigo respondeu com raiva. Tanto faz para mim. Mas é a última refeição que eu faço para vocês. A partir de hoje, vocês cozinham para vocês.
e limpam para vocês, e resolvem a vida de vocês, porque eu não sou mais a empregada de ninguém. Peguei meu prato, meu talher e fui comer na cozinha, sozinha, em paz. E pela primeira vez em décadas, a comida tinha gosto de liberdade. Os 30 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Rodrigo e Bruna continuaram morando na minha casa, mas era como se fôssemos 3 estranhos dividindo o mesmo espaço. Eles mal falavam comigo. Eu mal falava com eles. E estava tudo bem. Eu não cozinhava mais para eles. Não lavava mais as roupas deles. Não limpava a bagunça deles. Cada um cuidava de si. E sabe o que eu descobri? Que eu tinha muito mais tempo livre quando não estava servindo 2 pessoas adultas que tinham 2 braços e 2 pernas perfeitamente funcionais. Na primeira semana, a Bruna tentou me testar. Deixou uma pilha de roupa suja dela e do Rodrigo em cima da máquina de lavar, como sempre fazia, esperando que eu lavasse. A roupa ficou lá por 3 dias. No terceiro dia, ela reclamou. Helena, a máquina está cheia. Eu preciso lavar a roupa da Sofia. Eu olhei para ela e disse simplesmente, então tira a roupa que está lá e lava a da Sofia. E continuei tomando meu café. Ela ficou vermelha de raiva, mas tirou a roupa e lavou. Pela primeira vez em 2 anos e meio, ela operou a máquina de lavar sozinha. Foi quase cômico ver a confusão que ela fez, mas ela conseguiu. O Rodrigo também tentou seus joguinhos. Um dia ele me pediu para fazer aquela lasanha que ele adorava. Mãe, faz só mais uma vez? Eu estou com muita saudade. Rodrigo, você tem a receita no caderno que está na gaveta da cozinha. Pode fazer você mesmo. Mas eu não sei cozinhar. Então está na hora de aprender. Você tem 35 anos, filho. Não dá para passar a vida inteira dependendo de mulher para te alimentar. Ele não fez a lasanha. Pediu delivery. As contas começaram a chegar no nome dele. A primeira foi a conta de luz, quase R$ 500. Eu vi o desespero no rosto dele quando abriu o envelope. Mãe, R$ 500 de luz? Como pode? Ar-condicionado ligado dia e noite, Rodrigo. É caro. Sempre foi, eu que pagava calada. Ele teve que tirar do cartão de crédito e, pela primeira vez, começou a desligar o ar-condicionado quando saía do quarto. A conta de internet veio em seguida, R$ 190 do pacote super rápido que eles tinham contratado sem me consultar. A cara dele foi impagável. Eu, enquanto isso, estava organizando minha nova vida. Tinha ido a Curitiba mais 2 vezes durante aquele mês para preparar o apartamento. Contrarei uma empresa de pintura. Escolhi cores claras e alegres para os cômodos. Comprei alguns móveis novos para complementar os da tia Leonor. Uma cama box nova para mim, porque eu merecia dormir numa cama confortável depois de décadas dormindo num colchão velho. Uma poltrona de leitura linda, amarela, que eu tinha visto numa loja e me apaixonei. Uma mesinha de centro de madeira de demolição. Plantas, muitas plantas, porque eu sempre amei plantas, mas nunca tinha tido tempo de cuidar delas direito. Minha vizinha e amiga, Dona Carmen, estava me ajudando com tudo. Ela tinha uma sobrinha que morava em Curitiba e que me deu várias dicas sobre a cidade, sobre os melhores mercados, as melhores padarias, os parques bonitos para caminhar. Helena, você vai amar Curitiba. É uma cidade linda, arborizada, organizada, e o pessoal é bem receptivo, ela me dizia, empolgada com a minha nova fase. Na terceira semana de maio, o Rodrigo e a Bruna ainda não tinham encontrado um apartamento para alugar. Ou melhor, tinham encontrado vários, mas todos muito caros, ou muito longe, ou muito pequenos. A verdade é que eles estavam em negação, achando que no último minuto eu ia voltar atrás, ia ter pena, ia deixar eles ficarem. Foi quando a Bruna veio conversar comigo. Ela estava com os olhos vermelhos, tinha chorado. Sentou na beirada do sofá onde eu estava lendo um livro. Helena, eu preciso conversar com você. Levantei os olhos do livro. Pode falar. Eu queria pedir desculpas. Por tudo. Por ter te tratado mal, por ter sido ingrata, por não ter te valorizado. Eu estava errada. A voz dela saía em pedacinhos, com pausas, como se cada palavra custasse. Fechei o livro e olhei para ela. Bruna,
Você está pedindo desculpas porque está realmente arrependida ou porque está desesperada? Ela abaixou a cabeça. Não respondeu. E aquele silêncio respondeu tudo. Olha, eu aceito suas desculpas, mas isso não muda nada. Vocês vão sair da minha casa na data combinada. Um pedido de desculpas não apaga 2 anos e meio de desrespeito e abuso. Mas e a Sofia? Você não sente falta dela? E aquilo foi um golpe baixo. Porque sim, eu sentia falta da minha neta. Sentia falta de dar banho nela, de fazer comidinha para ela, de ouvir as risadinhas dela. Mas eu sabia que se eu cedesse por causa da Sofia, ia ficar presa para sempre. Eu sinto falta da Sofia todos os dias, mas eu não posso sacrificar minha saúde mental e minha vida por causa de acesso a ela. Se vocês quiserem, depois que se mudarem e se estabilizarem, eu posso visitá-la. Mas tem que ser nos termos certos, com respeito, com horário combinado. E se a gente não deixar você ver ela? Olhei para ela com dureza. Aí vocês vão mostrar definitivamente que tipo de pessoas vocês são, que vocês usam uma criança inocente como moeda de troca. E eu vou aprender a viver com essa dor, porque já aprendi a viver com tantas outras. Ela saiu dali sem dizer mais nada. 2 dias depois, com 26 dias de prazo já decorridos, finalmente encontraram um apartamento. Eram 2 quartos num bairro mais distante, Capão Redondo, Zona Sul. O aluguel era R$ 1.200, mais 200 de condomínio. Tinham que dar 3 meses de caução mais o primeiro aluguel. Quase R$ 5.000 que eles não tinham. O Rodrigo veio falar comigo. Pela primeira vez em semanas, ele me procurou. Mãe, eu preciso de ajuda financeira. A gente encontrou um apartamento, mas precisa de R$ 5.000 para fechar o contrato. Você pode emprestar para a gente? A gente paga de volta, eu prometo. Respirei fundo. Aquele era o momento que eu sabia que ia chegar. O momento em que ele ia recorrer à última cartada. Pedir dinheiro. Rodrigo, quantos anos você tem? Mãe, não começa... Quantos anos você tem? Repeti, firme. 35. 35 anos. Você trabalha há quanto tempo? Há 3 anos nesse emprego atual. E em 3 anos você não conseguiu guardar R$ 5.000, nem um pouquinho por mês? Mesmo morando de graça, sem pagar conta nenhuma, você não conseguiu economizar? Ele ficou quieto. Rodrigo, a resposta é não. Eu não vou te emprestar dinheiro. Não porque eu não tenha, mas porque você precisa aprender a se virar sozinho. Você tem um emprego. A Bruna tem um emprego. Vocês têm condições de resolver isso. Como? A gente não tem esse dinheiro. Pede para o seu pai, pede para os pais da Bruna, pega um empréstimo no banco, vende alguma coisa, faz um bico. Sei lá, Rodrigo, dá um jeito, porque é isso que adultos fazem. Eles dão um jeito. Você está sendo cruel. Não, filho, eu estou sendo realista. Cruel foi o que vocês foram comigo durante todos esses anos. Eu estou apenas deixando vocês enfrentarem as consequências das escolhas de vocês. Ele saiu batendo a porta do quarto. No final, eles conseguiram o dinheiro. O Paulo, apesar de ter dito que não ia ajudar, acabou emprestando 3.000. Os pais da Bruna deram mais 2.000. E eles fecharam o contrato do apartamento. A mudança foi marcada para o último dia do prazo, uma sexta-feira. Eles contrataram um caminhão pequeno, daqueles de fretes, e passaram o dia inteiro levando as coisas deles. E não eram poucas coisas, não. Roupas, móveis que eles tinham comprado e colocado no quarto deles. Brinquedos da Sofia, utensílios de cozinha que eles tinham ganhado de presente no casamento. Eu fiquei no meu quarto a maior parte do dia. Não queria criar mais confusão, mais drama. Só queria que aquilo acabasse. Perto das 5 da tarde, quando já tinham levado tudo, o Rodrigo bateu na porta do meu quarto. Mãe, a gente vai indo. Está tudo no caminhão. Abri a porta. Ele estava ali com a Sofia no colo. A bebê sorriu para mim. Estendeu os bracinhos. Meu coração partiu em 1000 pedaços. Peguei ela no colo, dei um beijo na testa dela, cheirei o cabelo dela. Vovó te ama muito, Sofia. Muito, muito mesmo. Não esquece disso nunca. Devolvi ela para o Rodrigo. Nossos olhos se encontraram. Eu vi que ele queria dizer alguma coisa, mas não sabia o quê, ou não tinha coragem. Rodrigo,
Eu quero que você saiba uma coisa. Eu te amo. Sempre vou te amar, porque você é meu filho. Mas amar não significa aceitar ser maltratada. Eu espero que essa experiência te ensine alguma coisa, que te faça crescer, amadurecer, se tornar uma pessoa melhor. Por você e principalmente pela Sofia. Ele assentiu, com os olhos marejados. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Eu sei. Mas sinto muito não é suficiente. Atitudes é que contam. E você vai ter que provar através de atitudes que realmente mudou. A gente pode vir visitar? Posso trazer a Sofia para você ver? Pensei por um momento. Pode. Mas só depois que vocês se ajustarem na casa nova, depois que as coisas se acalmarem. E tem que ser combinado antes, com um horário marcado. Não é mais para aparecer aqui de surpresa, como se eu estivesse à disposição. Tudo bem, a gente combina direitinho. A Bruna apareceu atrás dele. Ela também estava com os olhos vermelhos. Helena, obrigada por ter nos dado um teto durante esse tempo. Eu sei que não demonstramos gratidão, mas obrigada mesmo. Acenei com a cabeça. Não tinha muito o que dizer para ela. Eles foram embora. Ouvi o barulho do portão fechando, do caminhão ligando, do motor se afastando pela rua. E então, silêncio. Um silêncio absoluto, completo, maravilhoso. Caminhei pela casa vazia. Entrei no quarto que tinha sido deles. Estava vazio, apenas algumas marcas na parede onde tinham pendurado quadros. Abri a janela, deixei o ar fresco entrar. Fui até a sala. Sentei no sofá. Olhei em volta. Minha casa. Finalmente, completamente, inteiramente minha. E chorei. Chorei muito. Não de tristeza, não de arrependimento. Chorei de alívio. Chorei de libertação. Chorei porque pela primeira vez em décadas eu tinha escolhido a mim mesma. Na semana seguinte, comecei a preparar minha mudança para Curitiba. Separei o que ia levar, o que ia doar, o que ia vender. Não precisava de muita coisa. Queria começar de novo, leve, sem peso do passado. Dona Carmen me ajudou a organizar tudo. Fizemos uma venda de garagem e consegui vender vários móveis velhos. O dinheiro eu doei para uma instituição de caridade que abrigava mulheres vítimas de violência doméstica. Coloquei minha casa em São Bernardo para alugar. Um casal jovem, recém-casado, se interessou. Gente boa, trabalhadora. Fechei um contrato de 3 anos com eles, com um aluguel de R$ 1.800 por mês. Mais uma fonte de renda para mim. No dia da minha mudança para Curitiba, Dona Carmen fez questão de ir comigo. Ela tirou uma semana de folga do trabalho dela para me ajudar a me instalar na cidade nova. Quando entrei no apartamento da tia Leonor, que agora era meu apartamento, com as caixas, com meus pertences, tive uma sensação estranha e maravilhosa. Era a sensação de estar em casa, de verdade. Não num lugar onde eu servia os outros, mas num lugar que era genuinamente meu. Passei os primeiros dias organizando tudo, colocando as roupas no armário, arrumando os livros na estante nova que tinha comprado, pendurando os quadros nas paredes. Cada detalhe era escolhido por mim, para mim, do jeito que eu gostava. Comprei plantas e coloquei na varanda. Samambaias, orquídeas, suculentas. Comprei uma mesinha e 2 cadeiras para a varanda, onde eu tomava café da manhã todas as manhãs, olhando para o parque em frente. Comecei a explorar a cidade. Descobri uma padaria linda a 3 quadras de casa, onde faziam um pão na chapa delicioso. Encontrei uma feira orgânica aos sábados, onde comprava frutas e verduras fresquinhas. Conheci o Parque Barigui, onde comecei a caminhar todas as tardes. Fiz amizade com algumas vizinhas do prédio. Dona Irene, uma senhora de 70 anos viúva, que tinha um poodle chamado Frederico. Ela me convidou para tomar chá na casa dela e viramos amigas imediatas. A Patrícia, uma mulher de 50 anos, divorciada, que trabalhava como arquiteta. Ela tinha uma história parecida com a minha, de um casamento abusivo do qual tinha se libertado. Helena, você vai ver que a vida depois dos 50 pode ser maravilhosa quando a gente se permite viver para a gente mesma, ela me dizia. E ela estava certa.
Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Me inscrevi numa aula de pintura em tela num ateliê perto de casa. Descobri que tinha jeito para aquilo, que gostava de misturar cores, de criar. Entrei para um grupo de leitura na biblioteca do bairro. A cada 15 dias, nos reuníamos para discutir um livro diferente. Voltei a estudar. Me matriculei num curso online de gestão financeira, porque agora eu tinha uma herança considerável e queria aprender a administrar esse dinheiro direito. Descobri que investimentos não eram esse bicho de 7 cabeças que eu achava, que com um pouco de estudo e orientação adequada, eu conseguia fazer meu dinheiro render. A casa de praia em Guaratuba eu decidi alugar por temporada. Contrarei uma imobiliária que cuidava de tudo para mim, e nos meses de verão, com as férias, a casa ficava sempre alugada. Era uma renda extra de 2, 3 mil reais por mês na alta temporada. 3 meses depois da minha mudança, o Rodrigo me ligou. Mãe, eu queria levar a Sofia para te visitar. Você tem um tempo na semana que vem? Combinamos um sábado à tarde. Pedi para ele vir sozinho, sem a Bruna. Ainda não estava pronta para receber ela na minha casa nova. Quando ele chegou com a Sofia, meu coração disparou. A bebê tinha crescido, estava maior, mais esperta. Ela hesitou quando me viu, não me reconheceu na primeira olhada. Mas quando eu disse, Oi Sofia, lembra da vovó? Ela sorriu. Passei a tarde inteira com ela. Brincamos, eu dei comida, contei histórias. O Rodrigo ficou sentado no sofá, observando, quieto. Na hora de ir embora, ele me disse, Mãe, as coisas estão difíceis. O apartamento é caro, as contas são altas, a gente mal está conseguindo sobreviver. Mas está sendo bom. Está sendo uma lição. Uma lição? De responsabilidade, de valorizar as coisas, de entender o quanto você fazia por nós e como a gente não te valorizava. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor, mãe. Estou me esforçando de verdade. Não respondi imediatamente. Só olhei para ele. Queria acreditar, queria ver se era verdade ou só mais manipulação. Rodrigo, eu não preciso de palavras, eu preciso de ações. Me mostra através de atitudes que você mudou. E aí, quem sabe, a gente reconstrói nossa relação. Mais devagar, com calma, com respeito. Ele acenou com a cabeça. Depois que eles foram embora, sentei na minha poltrona amarela, olhando pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Peguei meu celular e abri o grupo de WhatsApp que eu tinha criado com Dona Carmen, Dona Irene e Patrícia, meu novo círculo de amigas. Escrevi: Meninas, hoje foi um dia especial. Vi minha neta. E sabe o que percebi? Que é possível amar alguém de longe sem se destruir no processo. As respostas vieram rápidas. Dona Carmen: Helena, você está inspirando todas nós. Sua história é de superação pura. Dona Irene: Querida, você floresceu. Quando te conheci há 3 meses, você parecia uma flor murcha. Hoje você é um jardim inteiro. Patrícia: E pensar que tem mulheres que morrem sem nunca ter a coragem de dar esse passo. Você é guerreira. Sorri. Levantei, fui até a cozinha, preparei um chá de camomila com mel. Coloquei numa xícara bonita, dessas de porcelana com florzinhas, que eu tinha comprado numa lojinha vintage. Sentei na varanda, com meu chá, com meu cobertor de lã nos ombros, porque em Curitiba as noites eram frescas mesmo no verão. E ali, naquele momento de paz absoluta, eu entendi que tinha feito a coisa certa. Tinha doído? Tinha. Tinha sido fácil? De jeito nenhum. Tinha valido a pena? Cada segundo. Porque pela primeira vez em mais de 60 anos de vida eu estava vivendo para mim. Não para um marido, não para um filho, não para ninguém além de mim mesma. E sabe o que eu descobri? Descobri que eu era uma ótima companhia para mim mesma. Descobri que eu tinha sonhos, desejos, vontades que tinham ficado enterrados durante décadas. Descobri que não era tarde demais para recomeçar. Aos 62 anos, eu estava tendo a juventude que nunca tive aos 20, a liberdade que nunca tive aos 30, a independência que nunca tive aos 40. Estava vivendo de verdade
pela primeira vez. E para qualquer mulher que esteja me ouvindo agora, que esteja passando por algo parecido, que esteja sendo desrespeitada, humilhada, diminuída pela própria família, eu quero dizer uma coisa. Você não é obrigada a aceitar migalhas de quem você deu o pão inteiro. Você não é obrigada a se sacrificar até não sobrar nada de você. Você não é obrigada a ser capacho só porque é mãe, esposa, filha, irmã. Você tem o direito de ter dignidade, de ser respeitada, de ser valorizada. E se as pessoas ao seu redor não te dão isso, você tem o direito de se afastar, mesmo que sejam seus filhos, mesmo que seja sua família. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, é justiça, é dar a si mesma o que você sempre deu aos outros e nunca recebeu de volta. Eu passei a vida inteira sendo forte para os outros. Agora eu estou sendo forte para mim. E não tem sensação melhor no mundo. Minha história não terminou naquele banquete. Ela recomeçou. E está sendo escrita todos os dias, com cada escolha que eu faço pensando no meu bem-estar, na minha felicidade, na minha paz. Se você está numa situação parecida, saiba, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para viver a vida que você merece. E você que está me ouvindo, responde aqui nos comentários. O que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que viveu uma situação assim? Compartilhe a sua história, porque quando a gente divide nossas experiências, a gente ajuda outras mulheres a não se sentirem sozinhas. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, não sinto ódio, sinto gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de mudar. Gratidão por ter descoberto o meu valor. Gratidão por estar viva, saudável, livre. E se um dia o Rodrigo realmente mudar, se ele realmente se tornar a pessoa que eu sempre sonhei que ele fosse, a porta da minha casa e do meu coração estará aberta, mas nos meus termos. Com respeito, com dignidade, com limites claros. Porque eu aprendi que ensinar as pessoas a te tratarem bem começa com você se tratando bem. Começa com você se respeitando. Começa com você dizendo não quando precisa dizer não. E essa é a minha história. A história de uma mulher que escolheu ela mesma depois de uma vida inteira escolhendo os outros. Uma história que está só começando. Porque aos 62 anos, eu descobri que a vida pode ser linda quando você tem coragem de viver ela do seu jeito.